Graça e paz, mais uma vez hoje decidimos partilhar convosco um dos assuntos controversos para muitos e né, para outros não tanto, que é ordenação feminina. Mas hoje vamos fazer uma análise da ordenação feminina e trazendo as questões dos dons para responder certas dúvidas que têm surgido com relação a esse assunto. Temos hoje no nosso painel, como de sempre, nosso irmão Dionísio Melinda. E temos do nosso lado esquerdo nosso irmão Adilson Rufino. Acertei o nome? Claro. Amém. Tá bom, nós vamos começar com o nosso irmão Adilson. Okay. Inicialmente vamos pedir para que faça um comentário acerca da ordenação feminina. O que é que você acha? O que é para ti a ordenação feminina? E qual deve ser o comportamento da igreja em relação a isso? Mas podemos começar. O que é a ordenação feminina para vocês? Bem, para mim, né, a ordenação feminina é falar a respeito daquilo que a Bíblia recomenda ou daquilo que a Bíblia ensina a respeito da posição da mulher, né, quanto o ministério cristão. A Bíblia, de modo geral, fala qual deve ser, né, o comportamento dos crentes, qual deve ser a entrega dos crentes quanto ao ministério cristão. E ela não deixa também de falar a respeito das mulheres, dando uma certa imagem daquilo que deve ser o ministério feminino, apesar que não dá tanto, de maneira assim tão clara, mas nós podemos perceber com base em muitos textos que lá estão. Sim, então logo podemos definir desse jeito a ordenação feminina, que a Bíblia diz a respeito do ministério feminino no corpo de Cristo. Amém. Irmão de origem. Ordenação feminina. Podemos definir como a separação de mulheres para o oficialato, para ser oficial na congregação cristã. Tá bom. Como o tema tem a ver ordenação feminina versus dons, praticamente dons abrangentes, eu gostaria que, né, o irmão Dionísio, vamos começar agora aqui desse lado, pudesse nos dizer, né, o que são dons. Quando você olha nas escrituras, o que você acha, o que é dom? Bom, ao olhar para as escrituras, partindo da Bíblia em português, nós encontramos a palavra dom, escrita da mesma forma. Mas olhando para os textos originais do grego, elas são traduções de palavras diferentes. Tem a palavra grega didome, que nós encontramos, por exemplo, em Efésios 4, 10, 11. E temos, por exemplo, a palavra charis, ou charismata, né, que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando fala dos dons espirituais. Então, em outras palavras, é um presente de Deus para os crentes, é uma dádiva. É isso aí. Então, basicamente, em termos simples, é isso aí. Irmão Adilson Dons. Bem, o irmão Dionísio deu, né, diria uma definição chave. Eu poderia me limitar à definição que ele deu, para não ser repetitivo, né? Então, ofício. Exato. Vamos lá. O que seria ofício? Já que a ordenação feminina tem a ver muito com a separação para um ofício. O que seria ofício? Bem, ofício, em outras palavras, é também definido como ministério, uma responsabilidade ou um cargo que te é dado. Então, quando nós trazemos, né, esse termo ofício dentro daquilo que é a igreja, né, o ofício pode ser traduzido que é a atuação que alguém tem na igreja com base no dom que ele recebeu por parte do Senhor. Amém. Concorda? Sim. Acredito que não é ofício, conforme o irmão Adilson diz, é cargo. Em outras palavras, isso é cargo. Transportando, conforme bem disse, para a questão da igreja, é a separação
oficial, então, é a oficialização de um servo-irmão em determinado serviço. Essa oficialização é que torna o realizar da atividade como um ofício. Geralmente o ofício está associado a uma chamada de forma pública por meio da igreja. É a publicação, né, por meio da igreja, que o fulano foi separado para realizar certo tipo de tarefa. Irmão Adilson, quais seriam os ofícios que não foi dado à música? Os ofícios que não foram dados às mulheres, né, são aqueles principalmente que refletem a liderança local numa igreja. Quer dizer, os ofícios dados às mulheres não têm a ver com a liderança local. Então a mulher não deve ocupar algum cargo de liderança na igreja. Mas tem alguma base? Bem, sim, eu poderia Por fazer favor. isso. Ok. Bem, primeiro, né, eu vou fazer luz. Ok. Os diáconos e presbíteros, que são por muitos também chamados de ministérios ordenados, né? Por que chamam assim? Porque são os dois únicos ministérios, né, na igreja que pelo menos a gente vê que são escolhidos pelos próprios membros, né? Como presbíteros e como diáconos, que têm com base na eleição. As pessoas, né, na igreja, os irmãos escolhem estas mesmas pessoas. Então, e isso refletem a liderança local, né? Bem, aqui em 1 de Timóteo 3, né, quando Paulo traz aquilo que são as qualificações para quem deseja ser presbítero, para quem deseja ser diácono, na descrição de Paulo em nenhum momento, ao trazer a descrição, ao trazer as condições, nenhuma das condições adequa-se às mulheres. Aquilo que Paulo vem trazer em 1 de Timóteo 3, as condições não se adequam às mulheres, né? Porque Paulo traz, como por exemplo, né, ele fala assim: é necessário, portanto, que o bispo seja compreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, né, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao fio, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que ensoberbece e incorra na condenação do diabo. Paulo traz as condições, né? E na descrição de Paulo percebe-se que Paulo está a falar, né, de condições que são aplicáveis ao homem. Porque Paulo utiliza, primeira coisa, as qualidades que lá estão no masculino, e quando Paulo chega aqui no versículo 4, né, ele fala que governe bem a sua própria casa. Então é como se fosse que é um homem que já exerce pelo menos, né, o dom de governo em sua casa. Já tem, na verdade, essa capacidade de governar. Já o faz em sua casa. Então, na verdade, seria uma boa amostra para também governar a igreja de Deus. Diferentemente de uma mulher. Então, Paulo já traz aqui, na verdade, condições que só são aplicáveis aos homens. Tá bom. Dentro desse texto, eu gostaria de chamar aqui um elemento tanto quanto importante. Na tua abordagem sobre ofício, dizia que, né, são dons que Deus nos deu para que o fizemos. Presbítero, já que é um ofício, é um dom dado por Deus? Não, presbítero não é dom. Quando eu defini que ofício, né, é uma atuação que alguém tem na igreja, sim, com base no dom que recebeu. Sim, nesse caso, o presbítero. Exato, presbítero é a atuação dele, mas ele vai atuar com base no dom que ele recebeu do Senhor. Eu não vejo que alguém, né, sendo presbítero, ele atua como tal, independente. Que dom seria esse? Não, ele não tem o dom de presbítero. Bem, o dom que poderia lhe fazer atuar como presbítero. Por exemplo, o dom de pastoreio, que é de pastor,
poderia... Necessariamente tem que ter dom de pastor. Bem, aqui entra outra discussão. Se necessariamente tem que ter dom de pastor, né? Necessariamente tem que ter. Bem, eu julgo que Deus consegue, que aqueles que Deus chama como presbítero, eu não acho que o desejo dele de ser presbítero é um desejo a parte de uma vocação dada pelo Senhor. Então, ele deseja ser presbítero, ele almeja o episcopado, mas sim, ele tem um chamado de Deus. E Deus, eu creio, que Deus concede-lhe a graça como um pastor, porque ele vai precisar desse dom. Ele vai precisar ter o coração que nem de Cristo, um coração de pastor. E também tem um dom, né, apesar que não é obrigatório, mas tem também o dom de mestre que auxilia muito nesse mesmo ministério como presbítero. Apesar que nem todos os bispos são necessariamente pastores. Amém. Posso continuar? Então, já continua. Eu ainda quero fazer uma pergunta a irmão. Tá bem. Por causa da última fala. Ele é presbítero. Nem todos os bispos são pastores. Eu queria entender essa última fala. Um bispo que não é pastor. Quer dizer, que não tem o dom de pastor. É isso? Não, agora ele vai questão de ter explicar. dom. Não necessariamente ser pastor. É nesse daqui. Sim. Nem todo bispo tem exatamente um dom de pastor. É isso que estava trazendo a fala, não? Sim, nem todo bispo tem necessariamente o dom de pastor. Talvez tenha o dom de ensinar. Mas eu vejo que Deus concede a graça dele também poder ter tipo, essa qualidade, se eu posso dizer. Tipo assim, quando nós olhamos para as escrituras, né? É difícil nós encontrar assim, um texto que diz, não, quem quer ser bispo tem que estar dando pastor. É difícil. Sim, né? sim. Tipo, nós não encontramos um texto assim. Então, para que nós construamos essa tal condição, é necessário que nós também sejamos um pouquinho, Marcos Graham até chamou de fidelidade interpretativa, né? Então, nós precisamos ser um pouquinho fiéis ao interpretar. Não tem nenhum texto que traz essa condição assim. Não, tem que ser pastor. Mas quando a gente vai discorrer naquilo que a Bíblia fala a respeito do ofício de presbítero, nós vemos que o presbítero é alguém que atua como pastor. E depois eu fico a me perguntar, é possível que alguém atue como bispo sem ter a graça de um pastor sobre ele, sem ter o dom de um pastor sobre ele, repousando sobre ele? Eu vejo de maneira nenhuma. Então, se calhar, ainda que ele não tenha o dom já como tal de pastor, mas Deus poderá conceder alguma graça para que ele atua como tal. Deixa eu perguntar, o que ofício, né? Deus não concedeu às mulheres? O ofício de pastor. Só? Olha, quando eu acabei o meu discurso. Eu reformularia da seguinte forma, mostrando os ofícios que Deus concedeu às mulheres. Quais são os ofícios que Deus não concedeu? Vamos chegar lá no que Deus concedeu. Por exemplo, temos o apostolado, por exemplo. Deus não concedeu. Temos o pastoreio. Também Deus não concedeu às mulheres. Uma vez que Deus não concedeu o ministério pastoral às mulheres, vai querer dizer que elas não foram chamadas para ser bispas / presbíteros. Então, exclui. Outra coisa que Deus não chamou as mulheres a fazer é o ofício de mestre na igreja. Também Deus não chamou as mulheres para fazer isso. O que seria mestre na igreja? Olha, o termo, por exemplo, lá em 1 Timóteo 2, não é? Até por sinal tem aqui no verso 11, quando fala, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite que a mulher ensine. Eu gosto do termo ensina, didática. Tem a ver com desempenhar o ofício de professor, conduzir-se como um professor. É o que significa essa palavra didática. Então, a mulher, conforme Paulo deixa bem claro, lhe foi barrado esse ofício de ser ensinadora de doutrinas profundas na congregação. E tanto é que nós, ao olhar para Apocalipse, uma das críticas que eles fizeram
a igreja é permitir com que certa mulher que se chama profetisa ensinasse. Lhe deixa acrescentar algo nessa tua abordagem. Diferencia o mestre e a capacidade de ensinar. Mestre e capacidade de ensinar. Por causa de quê? Deixa eu trazer um elemento para apimentar aqui a conversa. Você veja que ela não faz dentro da igreja, mas faz fora. Estamos a falar de Priscila chamar Apolo e lhe dizer, né, qual deveria ser o posicionamento. Então agora que temos o Cristo que morreu, não mais o João a ser observado como guia e mestre. Lembrando que Priscila não chamou Apolo sozinho. Mas Priscila, o real recai a Priscila. Não, Priscila e Áquila. Irmão Dionísio, por favor, pode dar continuidade no pensamento? Pronto, eu dizia aqui, pese embora algumas mulheres auxiliarem, ajudarem a fazer alguma coisa, não quer dizer necessariamente que elas tenham o ofício ou o dom de mestre. E as pessoas, quando aprendem alguma coisa sobre a fé, é normal que depois, ao ver alguém a fazer uma certa interpretação ou a andar de forma errada daquilo que aprendeu dos apóstolos, de quem quer que seja, então vier instruir, encaminhando no caminho do Senhor. Mas isso não faz com que ela na igreja tenha o cargo, a posição, o ofício de professora, porque isso acarreta autoridade sobre os homens, que evidentemente Paulo proibiu ali na carta de 1 aos Timóteo 2, 11, 12. Tá bom. O irmão Edson queria complementar, dizia que não terminou o raciocínio. Exato, então, a mulher, né, foi chamada ao bispado, como Cádiz, e também ao diaconato. Não vejo a mulher para esse lado, por mais que existem diferenças de pensamento, mas não vejo a mulher. Eu ficaria principalmente nas condições que Paulo também. Paulo segue uma linhagem de raciocínio para o diácono, quer dizer, partindo do lado presbitérico. Quando ele chega aqui no versículo 8, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Enfim, Paulo vai continuando. Então, não dado ao vinho, não cobiçoso, conservando o mistério da fé, que sejam primeiramente bem experimentados e tal. Depois, quando nós olhamos para Atos 6, né, eu vejo ali a primeira vez que foram escolhidos diáconos na igreja. E quando os apóstolos, né, pediram com que a própria igreja escolhesse 7 homens dentre eles, né, que seja cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de boa reputação, a igreja escolheu homens. Né? Os apóstolos falaram 7 homens, né? 7. A igreja escolheu 7 homens. Então, não vejo que as mulheres são chamadas também ao diaconato. Por mais que muitos há que pegam em Romanos 16, quando lá fala sobre a Febe, né? E dizem, não, a Febe era diaconisa na igreja de Sencreia. Não, tem traduções em português que vem servindo, outras traduções vem que é serva. O termo que lá está é o termo diácono, né? No grego. NH também traduz mesmo diácono. Diáconos, no grego, na boa. Só que o termo diáconos no grego, ele aparece aos montões em 2 de Coríntios para refletir aquilo que é o ministério de Paulo com os demais companheiros. Quer dizer, todos nós, cristãos, somos diáconos um do outro, somos serventes um do outro, somos chamados para servir um ao outro. Então, o Novo Testamento utiliza o termo diáconos para falar também de maneira geral ao ministério cristão. Nós lá, por exemplo, na nossa igreja estamos a falar, na escola dominical estamos a falar sobre serviço cristão. E nós utilizamos esse termo diáconos mesmo, que a própria Bíblia, o Novo Testamento utiliza para para falar sobre serviço cristão, né? Que todos nós somos chamados a nos dedicar um ao outro. Então, não creio que Paulo lá está querendo dizer que a Febe era diaconisa nos termos que ele está falando lá em 1 de Timóteo 3. Não creio, mas dentro daquilo que... Então, e concordo também com o que o irmão Dionísio disse, né? A mulher foi chamada para ser apóstolo, mestre,
pastor, né? Profeta, conforme está, quer dizer, dentro do que eu percebo que Paulo fala lá em Efésios 4, não. Porque eu vejo que o dom de profecia, elas, quer dizer, pode haver formas diferentes de atuar. Quer dizer, pode haver formas diferentes de atuar. Conforme está lá a atuação que Paulo pressupõe lá em Efésios 4, não, a mulher não foi chamada naqueles termos. Como Paulo fala que o fundamento da igreja, né, foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Aí o profeta, desculpa, irmão Gabriel, aí o profeta vai se referir ao profeta do Novo Testamento. Sim, é isso Eu que eu não vejo percebo. dessa forma. Exato, é isso que eu percebo. Profeta tem a ver com velho. Efésios 2:20, por exemplo, não tem como ser profeta do Novo Testamento. Eles não escreveram nenhuma Bíblia. E as suas revelações tinham que ser julgadas. Então não tinham como fundamentar a doutrina da igreja. Mas os apóstolos... Calma, então só são os profetas dos quais temos os textos deles escritos. Exatamente. Os profetas do Antigo Então Elia está apagado, né? não percebe. Elia não trouxe fundamento para a igreja. Não, eu estou falando os profetas do Velho Testamento. Não, eu estou a perguntar, são necessariamente ter que ter registro? Não necessariamente tem que ter, mas falou, por exemplo, Elias nos escreveu Bíblia. Mas a história dele, em Reis. Os outros também têm, Exatamente. Quem, por exemplo? Temos Ágabo. Homem de Deus. Ágabo, homem de Deus. Só que quando você olha para o Novo Testamento, você vê que as profecias dos profetas têm que ser julgadas. Mas têm que ser julgadas à luz de quê? No Velho Testamento também Moisés chama Não, a razão para julgar as profecias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: os profetas do Velho Testamento messiânicos, por exemplo, Sim. profetizaram sobre a vinda de Jesus, Sim. acrescentaram alguma coisa na lei. A lei dos 5 livros de Moisés. Moisés, o que falou. Isaías veio, fala de outras coisas. Fala Deus falou com Jeremias do novo pacto que faria, Jeremias 31. Deus falou com Ezequiel que restauraria a nação. Deus falou com Isaías que vai nascer Messias. Deus falou com Ageu para reconstruir. Deus falou com um montão daqueles profetas. Os profetas do Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala aos Coríntios para julgar as suas profecias de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Logo, ao meu ver, embora não seja o tema de debate aqui, Efésios 2:20, quando fala que a igreja foi fundamentada com o ensino dos apóstolos e profetas, e também Efésios 3:5 fala uma coisa, não se refere a profetas do Novo Testamento. Se refere, para mim, isso aí só há duas interpretações. Ou é profeta Isaías, Jeremias, o próprio Moisés, o resto, ou está a se referir exatamente só aos apóstolos. Porque os apóstolos que foram, na prática, apóstolos e profetas. Eles profetizaram, trouxeram a revelação e fizeram absolutamente tudo. Tá bom. Olha, vou aproveitar essa deixa, questionar o irmão Adilson. O texto que abriu, Efésios 4:11. Muito bom. Eu gostaria de perguntar. Aí está escrito assim: e subiu aos céus, Exato. e deu dons aos homens. Exato. A expressão homem nesse texto é simplesmente para mulheres, ou seja, é abrangente ou especificamente ao gênero masculino? Não, é abrangente. É mesmo abrangente. Mas, por exemplo, o termo grego para homem é o mesmo termo para marido. É o mesmo termo para marido. Todavia, como a gente vai interpretar ou vai aplicar o termo depende muito do contexto do texto. Sim. Mas conforme o termo está lá, é mesmo homens, né? Homens no geral. Incluídas as mulheres. Sim, pode ser incluído as mulheres. Mas quando a gente vai discorrer aquilo que são os dons que Paulo cita, no versículo 11, aí já Paulo acaba sendo específico. Paulo vai falar... Não teria uma contrariedade da parte de Paulo? Não é assim. Primeiro, traz um ensinamento abrangente e depois especifica. Não, é assim. Cristo subiu e distribuiu dons aos homens. Sim. Não significa que os outros dons que ele distribuiu é o que Paulo está falando. Mas de acordo com o texto, era isso que ele estava a se referir. Tá? Ele citou tantos outros Sim. em Coríntios, em Romanos, mas
Claro. O grande texto dos ofícios começa exatamente com essa expressão. Claro. Eu ficaria com uma palavra que Augusto Nicodemos falou uma vez, e eu concordo com ele, que a lista dos dons que aparecem nas escrituras não tem a intenção de ser exaustiva ou absoluta. Eu diria isso. Que, tipo, o fato de aqui Paulo citar esses 5 não significa que essa é uma única lista ou então que são os únicos dons que haveria na igreja. Paulo visa aqui, quer dizer, Paulo quer falar aqui de um assunto. Ele vai citar aqueles, né, cita esses 5 dons, porque esses 5 dons estão dentro do que ele quer falar. E o que eu percebo, e Paulo aqui está a falar no sentido, Cristo deu esses dons com vista ao aperfeiçoamento dos sábios para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Significa, o contexto aqui de Paulo é mostrar que esses dons visam preparar outros santos ou a igreja para se doarem ao ministério, para que todo mundo contribua na edificação da própria igreja. Mas Paulo não está querendo dizer que é a única lista de dons. Não, mas para esses dons específicos, Paulo trata de quem? Quanto ao gênero? Homens. Somente. Homens mesmo. Somente. Homens. Concorda? Bom, Questão genérica. O versículo concordo. 11. E subiu e deu dons aos homens. Especificamente o gênero masculino ou é abrangente? não, o termo é genérico. O termo aí é antropos. É para homem da humanidade. Sim. Então ele deu dons à humanidade. E a humanidade pressupõe homens e mulheres. Sim. Tanto é que a profecia de Joel se refere a todos esses gêneros, não é? Sim. Homens e mulheres, etc. Isso para mim não é o problema. E eu concordo em parte com o irmão Adelson quando diz que, embora ele tendo aberto a questão, depois ele vai tratando de questões específicas, porque embora ele disse que deu dons aos homens, ele aqui não cita necessariamente todos os dons que ele deu. Cita apenas uns. De fato, deu Jesus, numa única ocasião, ao subir ao céu, deu dons aos homens. Isso não anula que nos verso 11 esteja apenas a falar dos dons que supostamente deu a homens. Porque é o único invento. Ele ao subir deu dons aos E por que homens. desconstruir, desassociar? Bem, é o único exemplo. Ele ao subir deu dons. E se eu aqui só quero falar dessa particularidade desses dons, falo. Porque no outro texto que fala de dons, Paulo sentiu necessidade de dizer mais que esses dons foram dados quando ele subiu ao céu. Não há necessidade. A partir desse texto, do verso 7 e 8, quando diz que subiu ao céu, isso é para mostrar que os dons foram resultado disso. Cristo, triunfante, venceu tudo aquilo que veio para fazer e depois distribuiu os dispostos da batalha. Deu dom aqui por causa dos Salmos, né? Salmos que é 68, né? Exatamente. Então subiu, deu dons aos homens agora. É claro que ao analisar a lista aqui, nem todos os dons... O que é que ele faz pensar que os dons que estão nessa lista se referem simplesmente a homem? Primeiro, por causa dos dons que estão lá, apóstolo. Porque quando nós analisamos os textos, irmão Gabriel, O que seria nós um apóstolo, por nós exemplo? devemos interpretar à luz daquilo que a gente vê na prática. É tipo quando estavam a falar sobre, depois não me foi passada a palavra, quando estavam a falar sobre a questão do presbítero, pastoreio, etc, etc. Embora você não encontre um texto na Bíblia mostrando que o presbítero tem que ter dom de pastor, você não vai encontrar na Bíblia alguém sendo chamado de pastor, senão alguém que é presbítero. Percebe? Na prática, nos assuntos práticos da Bíblia, a Bíblia só chama alguém de pastor quando essa pessoa tem que ser presbítero. Por isso que eu realmente costumo dizer, não existe pastor senão presbítero. Fora de presbítero não tem pastor. Não existe. Porque acredito que o dom de pastor é para o ofício, é um dom para o ofício, diferente dos outros. Esse dom necessariamente... Mas existe diferença entre dom e ofício? Não, eu não estou a dizer que esse dom é para o ofício. Calma, espera. O presbítero é um ofício ou um dom? É um ofício. E por que dizer que não existe
presbítero, O presbítero é o ofício ocupado por aqueles que têm o dom de pastor, tá entendendo? Por isso que eu estou a dizer. Muitas igrejas incorrem. Por isso é que eu estou a dizer Em que o interpretação. dom de pastor é para o ofício. Por quê? Porque na Bíblia você não vai encontrar alguém sendo chamado de pastor que não seja presbítero. Quais são os dons que Deus deu às mulheres? Os dons que Deus deu às mulheres, por exemplo, os dons de misericórdia, Não deu aos homens? também. Por que que Não temos existe um dom dons específicos? exclusivo só para E mulheres. por que tem exclusivo para os Por homens? causa da questão de autoridade. Qual critério? Autoridade. Porque se a mulher é proibido, Seria esse critério real? Autoridade. Sim, também. Também que é por causa da autoridade. Eu vou viajar só um pouquinho que Paulo fala. Veja só, quando Paulo quer falar a respeito daquilo que é a posição que a mulher deve ter na igreja para com os homens, Paulo recorre a Gênesis. Você vê, em 1 Coríntios 11, quando ele está falando do véu, né, das razões por qual a mulher deve usar o véu, Paulo vai em Gênesis, fala da ordem da criação. Em 1 Timóteo 2, que o irmão Dionísio abriu, que proíbe as mulheres não ensinarem, mas estarem submissas, né, aprenderem com submissão, Paulo mais tarde, quando vai apresentar as razões, vai também em ordem da Gênesis. criação. O que se percebe que em Gênesis é que devemos construir, na verdade, toda a base do ministério feminino na igreja também. Exatamente. Quer dizer, porque lá não havia povo específico de Deus, não havia nação específica, não havia igreja. Tipo, é um mandamento geral, quer dizer, que a posição da mulher nunca pode contrariar o que diz Gênesis. A ordem. Exato. Exatamente. Logo, quando a gente entra para Israel, a gente consegue ver que as mulheres não ocupavam cargos de autoridade. Mesmo reis, rei era para quem? Era homem. Então, Israel, pelo menos, levou na prática aquilo que era a vontade de Deus, quanto à posição de Gênesis. Chama Israel para quê? Lembro-me de uma juíza em Israel. A questão do juizado entre eles não seria um cargo de autoridade? Sim, é cargo de autoridade, mas em que sentido? Por exemplo, o que fazia o juiz? O juiz julgava as questões. O juiz julgava as questões do povo, do dia a dia e tudo mais, enfim. Mas também o juiz dirigia o povo às batalhas. Se você consegue ver que os juízes que precederam a Débora, assim, guiaram o povo de Israel às batalhas. Mas quando na altura de Débora tinha um exército inimigo que Israel tinha que ir lá para batalhar com eles, vê que Débora não tomou a dianteira de liderança. Foi chamado, né, um general que na altura estava, mas ele se recusou. A Débora lhe disse, para a vergonha tua, Deus dará a uma mulher. Exato, tá sabendo? Então, quer dizer, não era uma questão normal, porque tipo, ela estava lá a exercer, mas não podia exercer tipo, todos os detalhes daquele ofício que ela tinha como juíza. Ou então diríamos, talvez se calhar Deus levantou Débora por causa da covardia dos homens, ou porque não tinha ninguém. E hoje Exato. tem muitas mulheres que se levantam para o ministério exatamente pelas mesmas razões. Covardia de vários homens. Isso não quer dizer que essas mulheres estão corretas. Exato. Mas os homens estão errados. Os homens estão errados e as mulheres não estão corretas. Exato. O que seria a posição da Débora também estaria errada. Conforme eu ia dizendo, trazendo aqui um movimento que, de certo modo, olha para a análise que os irmãos acabam de fazer e chamam que eles contextualizam que a época era muito machista, por essa razão não tem essa expressão de mulher a liderar. Pactuam do mesmo ponto de vista, se não defendem. Eu acredito que isso é um argumento furado, não é? Por quê? Porque quando Paulo, por exemplo, fala das proibições, certas proibições à mulher, o argumento é sempre voltando para a questão da criação. Então, se é voltando à questão da criação, então não tem nada a ver com questões da época, são questões universais atemporais, em qualquer época, em qualquer altura. Isso é, por exemplo, quando ele diz que ela não pode ensinar, porque primeiro foi feito homem, e segundo,
porque o homem não foi tentado, mas a mulher sendo tentada caiu em transgressão. Estes dois argumentos são eternos. Sempre, em qualquer época, em qualquer milênio, em qualquer ano, a verdadeira história será contada. Primeiro Deus fez que? O homem. E no argumento da queda, foi de facto a mulher quem, induzida pelo diabo, caiu, e não o homem. Por causa dessas duas razões, Paulo acha que, Paulo vê, recomendado por Deus, ou instituído por Deus, que a mulher não pode exercer essa atividade. Então não tem nada a ver com machismo. Esse desejo das mulheres de emancipação lhes cega e lhes faz ver coisa onde não há. Claro, exato. Acrescentando, né, no que o Dionísio disse, claro que não, né? E também, por mais que a história diz que muitos dos judeus na altura também tinham um comportamento muito duro para com as mulheres, muito exagerado, né? Mas e hoje os muçulmanos têm também. Exato, hoje os muçulmanos têm, mas o cristianismo, né, falando especificamente na pessoa de Jesus Cristo, veio para dar pelo menos uma outra imagem naquilo que é o sexo feminino, naquilo que é o valor do sexo feminino. As mulheres ganharam, na verdade, um espaço muito notável no Evangelho ou na igreja. Vê que lá em Lucas 8, versículo 1 a 3, fala daquelas mulheres que com seus bens auxiliavam o ministério de Cristo, auxiliavam, supriam. Quer dizer, era algo que não se via naquela altura. Era que a gente pode pressupor que Cristo, se calhar, Cristo era, Cristo, no seu ministério, tinha muitas coisas que contrariavam os pensamentos dos judeus, que não eram errados, só essa questão de ter as mulheres muito ao pé dele, auxiliarem e tudo mais, enfim, como já se contrapõe ao ministério de Cristo, talvez se quer dizer, veja ele anda com essas mulheres e tudo mais, é insignificante, que se calhar, como dizia um rabino, né, ele diz assim que ensinar uma mulher é a mesma coisa do que dar a pérola aos porcos. É a mesma coisa. Então, era uma visão muito dura que tinham das mulheres. Mas nós vemos que, mesmo Cristo ter dado um espaço privilegiado às mulheres, em nenhum momento ele ensina que as mulheres devem ocupar cargos de liderança. Quer dizer, o privilégio que elas recebem no Evangelho não faz com que distorce aquilo que é a ordem da criação que o nosso irmão Dionísio já capautou. Pode ser pastora? Não. Argumento. Não. Contextos bíblicos, por Sim, favor. E não me venha dizer que esse texto fala de homem. Não, por quê? Primeiro, ao perguntar se pode ser pastora, o termo de dom de pastor só aparece aquela única vez na Bíblia. Então, aquela única vez não nos será suficiente, quer para homem, quer para mulher, para conseguirmos perceber quem de facto é pastor e como é esse ministério pastoral. Deixa eu entender algo. É algo que os dois colaboram. É sempre, pastor exercendo ofício tem que ser desconstruído da ideia de pastor separado do presbítero. É isso. Só quero entender o teu argumento. Porque para quem defende que mulher pode ser pastora, ela não olha que o presbítero é exatamente o mesmo ofício ligado ao pastorado. O ofício de pastorado é eles olham que o pastor é um ofício diferente do presbítero. Tanto é que o modelo de muitas igrejas, você tem o colegial do presbítero e tem o pastor. Sim, mas aí o presbítero não é pastor. Sim. Sim, a ideia que estamos aqui a trazer, quando o presbítero é pastor, para aqueles que querem que o presbítero é pastor. Quando o presbítero não é pastor, ela pode ser pastor? Não, quando é pastor não pode, agora quando não é pastor. Então, a mulher não pode ser pastora. Por isso, eu vou voltar naquilo que eu dizia. O termo pastor como dom aparece apenas lá em Efésios 4:11. E não nos será suficiente. Por exemplo, lá aparece apóstolo, aparece profeta, aparece evangelista, aparece mestre. Só que nós, ao olharmos para outros textos da Bíblia, conseguimos perceber o que é ser um apóstolo, o que é ser um profeta, o que é ser um evangelista e o que é ser um mestre. Não a partir de Efésios 4:11, mas outros textos que narram melhor o que o evangelista fez, o que o apóstolo fez e o que o profeta fez, para nos dar entendimento do que é ser um profeta. Agora,
no canto no lado do pastor, aquele texto só não será suficiente. Então, nós temos que ir nos outros textos. E quando a gente vai em outros textos para tentar perceber o que é ser pastor, nós encontramos uma outra figura. A figura do presbítero. Então não desassocia o pastor do presbítero? Não, ser pastor é ser presbítero, porque não tem outra pessoa que é chamada de pastor, senão um presbítero à luz das escrituras. Tá bom. Pode ser evangelista? A mulher, bem, ela pode... Não esqueça que definiu que o texto ali é especificamente aos homens. Exato, exato. Pode ser evangelista? Bem, eu não. Conforme a luz do que está em Efésios 4, eu não vejo que ela pode ser. Uma coisa, ela pode evangelizar. Bem, os evangelistas na igreja, lá na era primitiva, tinham uma posição notável, né? Eles também, por exemplo, vou falar dos evangelistas que eu vejo em Atos, por exemplo. Tem o caso de Filipes e muitos outros que auxiliaram no ministério de Paulo. Era uma questão que não se doavam às mulheres daquele jeito. Eles eram, claro, oficiais da igreja. Né? Oficiais não no sentido de ser eleitos, mas a igreja reconhecia que eles eram evangelistas locais. Eles iam pregar o evangelho e não só pregavam o evangelho para trazer almas, mas eles também visitavam igrejas. Visitavam também igrejas fortalecendo na fé, os irmãos e tudo mais. Eu não vejo uma mulher estando nesse contexto. Eu não vejo uma mulher estando nesse contexto e estar a atuar assim, a não ser nos termos de Áquila e Priscila, ela estando, na verdade, a atuar com o seu marido, ou aquelas mulheres que Paulo, pelo menos, cita lá em Romanos 16, Trífena e Trifosa, Maria e tal, que trabalharam arduamente no ministério do Senhor. Então vejo elas mais auxiliarem, mesmo nos estágios, mas elas com aquele status, sim, de evangelista, eu não vejo. Não que elas não podem estar a evangelizar, mas ter aquele ministério de evangelista, como pelo menos o Novo Testamento dá, como pelo menos o Novo Testamento traz, não vejo. Os 5 dons estão praticamente sumindo, porque os três outros foram respondidos no vosso argumento. A questão de ser apóstola, a questão de ser pastora, né? E a questão de ser mestre. Mas eu vou voltar só na questão do apostolado, né? Vou começar mesmo aqui. O que é que faz, quais eram as condições para que esse dom seja dado? Primeiro é que eu não olho para a questão do apostolado como simplesmente um dom. Yeah. Porque Era o trono. Não, mais do que isso. Mais do que simples dom, era um ofício. Ok, está a perceber? Era uma posição de autoridade e tal. E que essa mesma pessoa que era apóstolo possuía muitos dons. Porque é como se ele fosse multifacético, conseguisse fazer e na perfeição. Não é como nós, aquele que faz de tudo um pouco. Porque estava ligado a coisas materiais, o diaconato. Mas aquelas coisas espirituais, a questão do evangelismo, a questão do pastoreio, a questão da profecia, tudo isso estava envolvido nessa pessoa que, por isso é que acredito que não existe apóstolo hoje, porque acarreta não só uma autoridade, mas também a olhar para os apóstolos na Bíblia, além da autoridade, acarretava muitos diferentes dons. Como vejo a Hulda? A Hulda, a profetisa do Antigo Testamento. Bem, eu vejo a Hulda, né, como a culpa dele. A coisa de Débora era também profetiza, foi sim? Sim. Eu vejo nos termos da própria Débora. Bem, Deus no Antigo Testamento levantava profetas de acordo com a necessidade que o povo tinha. Às vezes, se o povo fosse para ser despertado quanto a uma questão, Deus levantava, Deus punha a ele o seu espírito, né? Concedendo o dom de profecia, e ele profetizava. Então, mas, né, havia sempre uma forma diferente de como o Espírito de Deus atuava para profecia nas mulheres em relação aos homens, ou então pelo menos em relação a alguns homens, né? Por quê? Em nenhum momento nós vemos o Espírito de Deus atuar nas mulheres com dom de profecia dentro dos termos de Jeremias, dentro
respeito dos termos de Isaías, né? Que preveram muitas coisas a respeito da nova aliança. E modos, esse não é um argumento tão válido, porque entre os homens, não foram chamados da mesma forma. Então não podes falar que, ao meu ver, que a mulher, nesse caso, as mulheres profetas, as profetizaram inferior porque não foram chamadas nos termos de Jeremias. O Ageu não foi chamado no termo de Jeremias. Os outros profetas, o Miqueias, os outros que nos escreveram a Bíblia, não foram chamados no termo de Jeremias. Que profetas, se me perguntasses, por exemplo, como é que eu vejo Uda? Eu vejo como uma profetisa. Não, de fato eu vejo como uma profetisa. Eu poderia perguntar o que acontece? O que acontece? É que estamos aqui a colocar os elementos do Efésios 4:11 e eu estou a trazer exatamente o argumento das pessoas que defendem. São nomes mais sonantes, né, quando traz o argumento. Porque a questão é, eu tenho uma outra questão que seria, né, que seria, por exemplo, os dons de Efésios 4:11 é necessariamente um ofício. Porque se a mulher for excluída, né, dos ofícios, os dons de Efésios 4:11 é necessariamente um ofício? Não necessariamente um ofício. Quais eram, quais não? Por exemplo, o profeta. Não era ofício. No Novo Testamento, na igreja, quando você olha para a profeta do Velho Testamento, você fica com aquela impressão de que, de facto, era um ofício, até porque tinha a questão muitas vezes da consagração. Mas quando você olha para os profetas do Novo Testamento, você não vê esse elemento, esse peso todo de oficialato. Por quê? E ainda por cima, você vê Paulo a dar diretrizes que as mulheres tinham de facto também esse dom. Por exemplo, você encontra as filhas de Filipe profetizando, você não pode falar que foi uma questão isolada. Qual é a base que foi uma questão isolada? Porque o termo aí para profetizavam dava a ideia, no grego dá a ideia não só de uma ação que hoje faziam muitas vezes. Por exemplo, você vai encontrar 1 Coríntios 11:5, fala que a mulher quando ora e profetiza deve cobrir a cabeça. Quer dizer que ela profetiza. O que significa necessariamente que ela pode ter o dom de profeta. Exatamente. Então como é que você vai desassociar? Deixa eu só lhe perguntar, eu gostei desse exatamente. A pergunta é, por que razão havia dito que aquilo fechava simplesmente para o gênero masculino? Eu disse que fechava para o gênero masculino. Sim, foi o argumento de vocês os dois? Não, eu acho que foi o argumento do irmão. Eu disse o seguinte, o termo é genérico. Porém, não me assustaria de que Paulo, embora no princípio tendo generalizado, agora queira especificar, quando nos outros textos ele especifica melhor. Bom, eu acredito piamente que a mulher pode receber o dom de profetisa. Por quê? Porque eu encontro na Bíblia bases para tal. Eu encontro Paulo a falar que elas profetizavam desde que cumprissem com certos requisitos, mas elas profetizavam. Agora, quanto à questão do pastor, eu não encontro nenhum indício. Quanto à questão de professora na igreja, vejo Paulo falar claramente, não ensine. As únicas vezes que Paulo permite mulher ensinar, é ensinar mulheres iguais, mas não ensinar doutrina a mulheres iguais, é ensinar como tratar os seus maridos. Para perceber, as mais idosas, Paulo fala para ele ensinar como tratar os seus maridos, não é como ensinar a doutrina, porque isso é de facto uma função de homem. Concorda? Tá bom, vamos ter uma outra oportunidade para nós dar continuidade desse assunto, porque temos muita coisa para perguntar e falar. Recomendações? Bem, recomendações que eu daria aqui a mulher. Com relação à mulher, o que ela pode fazer a igreja e as igrejas aqui na qual se revêem ainda que as mulheres têm que ter ordenação? Bem, na verdade eu costumo até dizer, e até as irmãs de lá da igreja local, quando eu estou aqui, tem muita coisa que as mulheres podem fazer e devem fazer na igreja. Por exemplo, dons, questões como o exercício da misericórdia, que neste tema aparece socorros, né? Tem a questão da hospitalidade, tem a questão do contribuir, que temos o exemplo daquelas mulheres em Lucas 8, né, que auxiliavam
a questão da FEB, né? FEB recebia, o ofício da FEB recebia muitos irmãos que vinham para a Sencreia, hospedava, abrigava e tudo mais, enfim. Verdadeiramente as manas também podem fazer isso. E elas são muito boas por causa daquela habilidade delas natural como mães, estás a ver? Como mães, como acolhedoras e tudo mais. Elas podem também auxiliar o Ministério de Irmãos. Elas podem normalmente, tanto como seu parceiro, né? Ou seu noivo e tudo mais, como Mácula e Priscila, como nos termos em que Paulo também foi auxiliado junto com seus companheiros. Se o irmão, a questão de evangelismo, se o irmão tem instruído, tem discipulado um público, ela também pode lá estar e auxiliar e tudo mais, enfim. E tal. Então, existe muita coisa para as manas fazerem no corpo de Cristo, enfim. Em vez de se preocuparem com patamares, aquilo que na Paulo não lhes foi dado. Exato, porque essa geração contemporânea cristã passa uma ideia que os únicos dons na igreja estão ligados ao púlpito, à liderança. Logo, quem não faz isso é desprezado, ou então não faz nada na igreja, ou não tem nenhuma importância. Até o irmão, por exemplo, lá na nossa igreja tem um irmão que tem dom de servir, ele é bem disposto e tudo mais, enfim. Eu ajudei-o, na verdade, também a ter a ideia de que, mano, esse teu dom é valorizado por Deus, tá vendo? E entrega-se, dedica-se na normalidade e tudo mais. Não achando que eu como pastor, eu como bispo, sou mais importante do que tu, pelo fato de que você tem dom de servir e eu tenho dom de pastor, eu sou bispo, ou seja lá como for, por exemplo. Amém. Recomendações? Olha, eu diferente do meu Adilson, eu creio que a mulher pode ser diaconisa. Não é, eu tenho essa abertura. Não é algo que eu defendo com dente e unha. Mas quando alguém, de fato, uma igreja crê nessa particularidade, eu não o critico na totalidade, porque eu vejo essa abertura. Por exemplo, o irmão Adilson leu um texto, né, que falou que os diáconos, só que ele não continuou, ele falar as mulheres. Está faltando a parte das mulheres. Não, aquelas mulheres, ou é a mulher do diácono, ou é a mulher do pastor, ou é diaconisa. Ou é mulher no geral, ou é mulher no geral. Mas na fila dos diáconos, na fila dos oficiais, está querendo dizer alguma coisa. E o argumento de que em Atos 6 só escolheram homem não vale, porque aí não escolheram necessariamente diácono. Tanto é que eles mais tarde só são conhecidos como um dos 7, não são conhecidos como os diáconos. Aí não tinha nenhum oficial, mas nós acreditamos que aquilo foi a base para mais tarde surgir o ministério ou oficialato de diácono. Não que necessariamente aquilo foi a escolha dos diáconos. Mas uma questão de semântica, Não, porque quando a escolha do diácono trouxeram outros argumentos, e nos argumentos que trouxeram para a escolha do diácono, Paulo já não pôs lá mais aquele que está em Atos 6. Então, eu acredito que as mulheres agora indo na tua questão, se tem aquele dom de servir, de fato, os pastores poderiam aproveitar muito bem e escolher algumas para o diaconato, que é meramente um serviço material da igreja. E por outra, conheceu a missionária Beck? Conheci. Pronto, era missionária. Veio a Angola, morreu aqui, não é? Morreu na Inglaterra. Voltou lá, né? Sim. Fez muito trabalho missionário aqui. E na história da igreja tem muitas mulheres que foram evangelizando em vários campos. E eu acredito que se Deus chamou alguma para ser evangelista, acredito que há a possibilidade de uma mulher ser evangelista, sim, senhora. Isso tem a ver com o chamado de Deus. Eu só não acredito quando é um ofício que te leva a posição maior na igreja. E os ofícios que levam a posição na igreja estão aí muito bem. Já no início do apóstolo, então, só ficou de pastor e mestre. Então, e fora disso não tem mais. E as mulheres podem ter outros dons, socorro. Há ofícios que cessaram, mas irmão Dionísio claro, tem muitos assuntos para nos dizer. Então, ainda há ofícios cessantes. O dom de liderar, há mulheres que têm o dom de liderança. Não fazem o que com esse Não dom? necessariamente a capacidade de influenciar pessoas. Mas não é para usar na igreja. Não, a grande questão é que se você olhar isso como que um requisito também para ser, necessariamente para ser, quem tem isso tem que ser pastor, aí já é outra coisa. Mas a capacidade de influenciar, nós encontramos várias mulheres que influenciaram homens, influenciam até o dia de hoje.
na normalidade. Lideram. Na Mas será normalidade. que Lideram. isso é necessariamente liderar? Tá bom. Então, e outros dons mais que a Bíblia descreve só Sim, são tem vedadas, muito. só são vedadas aqueles que necessariamente levam a ser autoridade máxima Tá. diante de homens. Então, todos os dons das escrituras que têm a ver necessariamente com posições de liderança, com instrução, na percepção dos nossos irmãos, não são abrangentes para a gente. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Até o próximo. Ao mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou.